Olá, eu sou o professor Borsato, coordenador do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Campo Real. Hoje nós vamos falar sobre a eletrônica e nós estamos aqui no laboratório de eletrônica, um dos laboratórios do curso de Engenharia Elétrica. Por que a gente usa os laboratórios e até fazer uma comparação, Diferentemente das outras engenharias, a elétrica basicamente estuda o efeito do elétron nas coisas, nos componentes. O que acontece com o elétron? Como a gente não enxerga o elétron, que ele está lá, lembra do átomo, tem o núcleo, prótons e nêutrons, e os elétrons estão em órbita. Então esses elétrons, eles fazem coisas que se comportam de maneira diferente nos componentes que a gente tem na eletricidade e na eletrônica. E como a gente não enxerga esse elétron, nós precisamos de equipamentos para sentir, visualizar, verificar o que está acontecendo com os elétrons dentro dos componentes. E esses equipamentos a gente chama de instrumentos, de medidas. Então nós temos vários equipamentos de instrumento. Nós temos o mais básico, que é o multímetro, que é muito usado. Por que ele é multímetro? Porque ele tem multifunções. Então ele mede resistência, mede tensão de corrente contínua, aquela das baterias, pilhas, mede tensão da corrente alternada, aquela da rede, que alimenta as nossas casas, 110, 220, e também mede alguns outros componentes, mas basicamente são as resistências e as tensões que o multímetro mede, e as correntes. Então, o que acontece? Quando o elétron atravessa os componentes, eles se comportam de maneiras diferentes. O resistor, que é um componente, mostrando aqui um resistorzinho, ele é um componente que, pelo nome diz, ele resiste à passagem de corrente elétrica. Então, o que acontece quando a corrente passa por ele? Duas coisas. Uma, ele pode aquecer por causa dessa resistência, dependendo do tamanho, e ele vai também diminuir a tensão, ele vai criar uma tensão, e se ele estiver ligado com uma bateria, ele vai ter essa tensão, ou vai dividir, se eu colocar dois resistores, eles vão dividir as tensões. Então, o resistor é basicamente utilizado no circuito para mim adaptar as tensões da alimentação da minha fonte, Eu tenho aqui uma fonte de laboratório, que ela vai de 0 a 30 volts, ela é uma fonte dupla, eu posso usar duas independentes ou elas em série, como está aqui ligado. Mas o que eu faço? Eu pego essa alimentação, usando as interconexões dos resistores, eu vou fazer com que a tensão da minha fonte se adapte ao meu circuito para ele funcionar. Uma grande revolução da era da eletrônica, antigamente a gente tinha as válvulas, que começou com as eletrônicas analógicas, mas foi a invenção do transistor em 1947. Com a invenção do transistor, foi possível, então, deixar os equipamentos menores, fazer a diminuição desses equipamentos para eles caberem em lugares menores. Então, foi toda uma revolução. A partir da década de 50, a nossa eletrônica analógica, ela foi evoluindo ao que nós temos hoje. Todos os equipamentos, apesar de serem até mesmo um celular, que ele é praticamente digital, ele tem a tela, mas aqui dentro tem os resistores para fazer adaptação das tensões nos circuitos que tem aqui dentro do celular. A gente tem aqui a bateria dele, 5 volts, quando a gente trabalha aí com o celular, o carregador, mas dentro do circuito do celular eu preciso às vezes 2 volts, 3 volts, 1,5, e os resistores fazem esse papel. E os transistores foram inventados para amplificar o sinal. O transistor é um componente onde você entra com um sinal com uma certa intensidade e ele consegue ampliar essa intensidade, criar os amplificadores, que pode proporcionar toda a eletrônica analógica, aí, desde o próprio celular, para você ouvir as mensagens lá no alto-falante do celular, ali tem um amplificador que transforma lá o som, que tá recebendo, e deixa ele num nível que você consegue escutar. Ele é um amplificador, assim como o amplificador da televisão, dos aparelhos de som. Então aqui nós temos o multímetro, como que eu falei, que é o medidor de tensão, e aqui nós temos a fonte. Essa fonte é regulável, Então aqui eu tenho, eu posso mexer nas tensões. Aqui ela tem 2 tensões, porque o equipamento que eu estou usando ele precisa de 2 tensões. E aqui eu, com esse potenciômetro, esse azul aqui, eu controlo as tensões, olha. Aqui ela está em 10 volts, posso deixar em 10, dependendo do aparelho que eu quero trabalhar, do que eu vou alimentar, eu regulo essa tensão. E com o multímetro eu faço as medidas dessa tensão, Então eu posso vir aqui, medir a tensão que está aqui,
Olha lá, nós temos, vou pôr ele aqui em cima para ver. Ó, temos aqui uma tensão, temos aqui a outra tensão, tá? Então eu faço a medida e eu utilizo o multímetro justamente para verificar as tensões nos componentes, certo? Então eu preciso da fonte para me alimentar a minha eletrônica para ela poder funcionar. Esse equipamento, ele é muito importante na eletrônica. Ele é a gente chama gerador de funções, porque ele gera mais de um tipo de sinal. O que é um gerador de funções? É um equipamento que vai gerar um sinal com uma determinada intensidade, que a gente chama de amplitude, e uma determinada frequência. Para quê? Para a gente poder testar os equipamentos. Por exemplo, se eu for testar um amplificador de som, né, do aparelho de som, a frequência audível que a gente programa ou projeta esses amplificadores é em torno de 200 Hz a 20 kHz, né, uma frequência que ele vai variar nessa faixa. O gerador de funções gera essa frequência. Então eu posso colocar aqui as frequências e ver como que se comporta o meu amplificador. Se eu entrar aqui com 500 Hz, Hertz é a velocidade com que a onda se alterna. No caso aqui, está vendo uma senoide, né, nessa tela aqui, quando ela se altera da parte positiva para a negativa, tá certo? Então essa daqui é a frequência, quantas vezes? 500 Hz quer dizer que em um segundo, 500 vezes ela muda do positivo para o negativo. A nossa rede elétrica das nossas casas, ela é 60 Hz. O que quer dizer isso? Que a tensão alternada que chega em casa nos equipamentos, você vai ligar lá o teu carregador de celular na parede, aquela tensão que alimenta o teu carregador de celular, ela tem uma frequência de 60 Hz, que dá mais ou menos uns 16 milissegundos o tempo que ela leva para fazer um ciclo. Ou seja, ela faz em um segundo, 60 vezes alterna essa polaridade de positivo para o negativo. Então, como eu estava falando do amplificador, eu coloco aqui uma frequência determinada e testo ver se meu amplificador funciona corretamente. Então aqui eu tenho uma onda senoidal, eu posso ter uma onda quadrada, eu posso ter uma onda triangular, e eu posso ver diversas formas, até uma forma de onda assim, onde eu programo, eu quero que ela fique tantos segundos num valor, depois em outro, então eu programo essa forma de onda da maneira que eu quero, por isso que ele é um gerador de funções programável. Então eu posso configurar tanto a frequência, ou seja, quantas vezes ela se repete, quanto a intensidade do sinal, para mim poder usar nos equipamentos, para mim testar os meus equipamentos, certo? Esse daqui é um dos mais importantes equipamentos para eletrônica, né, e para eletricidade. Por quê? Como eu falei, a gente não consegue visualizar o elétron. A gente não consegue, a não ser com microscópios eletrônicos, né, para a gente visualizar o átomo, para ver o que está acontecendo com o elétron, mas no dia a dia nós não conseguimos. E esse equipamento é de fundamental importância para a gente utilizar ele para monitorar o que está acontecendo com o elétron. Então, o que eu tenho aqui nesse equipamento? Vocês estão vendo? Eu tenho aqui duas formas de ondas senoidais, né? Uma aqui em amarelo e uma azul. Ele está monitorando dois canais, o azul aqui, esse aqui, o canal 1 e o canal 2, o canal 1, né? O azul, o canal 2, o amarelo. E o que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando o sinal daquele meu gerador, né? Então, se eu mudar aqui, se vocês vão ver que aqui ele vai mudar para quadrada, ó, eu mudei a forma de onda quadrada, o azul, e o amarelo acompanhou, tá? Vou voltar para senoidal, então está aqui a minha forma de onda. Então, agora eu consigo ver a forma da onda que está no meu componente eletrônico. Aqui nós estamos vendo um componente chamado amplificador operacional, que é esse equipamento grande aqui. Na verdade, isso daqui ela foi feito em escala, como ele foi inventado. Essas pecinhas pretas aqui são os transistores, os primeiros depois que foram inventados, que a gente usa. E na eletrônica, se você for em qualquer loja de eletrônica, você vai comprar transistores desse tipo aqui para eletrônica. E com mais resistores e componentes, aqui está o circuito de um amplificador modelo 741, que é um amplificador operacional. O que ele faz? Ele faz operações analógicas. Então eu entro com um sinal e ele me dá uma resposta. Aqui ele está configurado como um amplificador. O que quer dizer? Eu vou entrar com um sinal
no pino dele de entrada, na entrada dele, uma certa amplitude, e vou obter na saída o mesmo sinal com uma outra amplitude. Eu vou amplificar esse sinal, então ele está funcionando como um amplificador. E aqui na tela do osciloscópio a gente consegue ver essa amplificação. Eu estou entrando então com um sinal de 1 volt aqui, e eu estou obtendo ele 5 volts, 5 vezes mais na saída. Eu estou amplificando esse sinal. Então aqui, se eu mexer aqui na amplificação dele, aqui aumentar a entrada, ó, a saída amarela aumentou proporcionalmente. Se eu diminuir a entrada, ele vai diminuir a saída. Ele é um amplificador que está programado, configurado para essa funcionalidade. Esse daqui é um equipamento didático, mas na verdade esse componente é essa pecinha aqui, esse chip aqui. Ele tá aqui, ó. Até vou tirar ele daqui do circuito aqui para vocês verem. Tem um outro aqui para mostrar que é esse outro que está funcionando, certo? Então ele está aqui, ó. Esse daqui hoje, esse componente aqui, o que aconteceu? Todas aquelas peças lá foram encolhidas, né, para caber dentro de um chip desse daqui, de um amplificador operacional 741. Ele é muito versátil, ele é muito usado para fazer amplificações, para fazer, inclusive eu posso somar sinais, colocar 2 entradas e ele ver o resultado, fazer operações matemáticas, analógicas, né, com esse componente aqui. E os nossos equipamentos, então instrumentos, eles ajudam a gente a fazer essa análise, verificar. Então fazer esses projetos, configurar, né? Como está aqui, aqui olhando a tela do osciloscópio, eu vou mudar então o tipo da frequência de onda. Ó. O que vai acontecer? Eu mudei ela para triangular agora, e ele mudou aqui a saída, ele acompanha a saída. Eu vou mudar aqui a frequência, para a gente ver o que acontece. Dobrei a frequência. Ele estava 1 kHz, agora está 2 kHz. Vou aumentar mais a frequência, ele está mudando a saída. Vamos diminuir a frequência. Aqui ele está voltando. Então, o que eu estou mostrando? Mostrando um amplificador operacional. Como é que eu faço? Eu estou ligando uma fonte de alimentação, alimentando o meu circuito eletrônico. Eu estou com um gerador de sinais entrando nesse equipamento, que é um amplificador, uma forma de onda, que é essa azul. E eu estou obtendo na saída essa amarela, junto com o osciloscópio. São, então, os componentes principais, instrumentos principais que nós usamos na eletrônica para fazer o dia a dia, as experiências, fazer as aulas práticas e ver as teorias, né? A gente vai lá, estuda lá um componente, vê um equipamento, o efeito dele, o que ele acontece, a gente faz os cálculos matemáticos, determina como que a gente vai operar esse equipamento, aí a gente vem para o laboratório, monta esse circuito, alimenta ele com a fonte, testo ele com o multímetro, com o voltímetro para ver se está tudo ok. Se for um caso como esse, um amplificador, eu vou entrar com um sinal e vou olhar no osciloscópio a saída. O osciloscópio, então, ele é utilizado para a gente poder visualizar, para a gente poder enxergar dentro dos componentes o que está acontecendo com o nosso elétron, né? Como que ele está se comportando. Bom, essa foi só uma introdução, só para vocês terem uma noção de algumas coisas básicas que nós temos aqui no nosso laboratório de eletrônica e também eletricidade aplicada. A gente tem equipamentos, muita coisa aqui para poder fazer esses experimentos e entender como que funciona a eletrônica, certo? Para fazer uma introdução e só para vocês terem uma noção da complexidade que é a engenharia elétrica com relação a equipamentos. Nós temos todas as condições aqui de vocês entenderem, aprenderem na prática como é que funciona a eletricidade, como a gente utiliza a eletricidade, os elétrons ao nosso favor, fazendo equipamentos, inventando, né, e entendendo como eles funcionam. Muito obrigado, até a próxima.